O cinema já nos trouxe vários filmes de possessão demoníaca que, via de regra, são retratadas como a degradação do possuído e eventos paranormais que inundam o ambiente, deixando claro que ali há a presença do mal. Mas existe um filme que mostra essa possessão de outra forma, de uma maneira que subverte tudo o que você espera de uma história sobre possessão. Nada de padres exorcistas, crucifixos ou demônios gritando. Aqui, o terror é silencioso, manipulador e muito mais real do que gostaríamos de admitir. No vídeo de hoje vamos falar sobre Nefarious, o filme que pegou muita gente de surpresa em seu lançamento. Um thriller psicológico que mexe com nossas crenças, desafia nosso ceticismo e nos deixa presos em um jogo mortal entre a razão e o mal absoluto. Afinal, e se o mal não precisasse gritar para ser ouvido? E se ele já estivesse falando dentro de você? Então, se você está esperando mais do mesmo, Nefarious vai te surpreender. Ele foi sem dúvida o melhor filme que eu assisti em 2024. Apesar de ter sido lançado em 2023, e já há algum tempo vi a necessidade de fazer um vídeo divulgando esta obra-prima. Então, se você gosta de filmes de terror, deixe sua curtida, se inscreva no canal e use os comentários para deixar sua opinião sobre este grande filme que analisaremos a seguir. O filme começa com o psiquiatra, Dr. James Martin, sendo chamado para avaliar Edward, um assassino em série condenado à pena de morte e que aguarda sua execução no corredor da morte, mas que somente poderá acontecer depois que um médico especialista atestar ou não sua insanidade mental, já que ele afirma estar possuído por um demônio chamado Nefarious, e que essa entidade foi a responsável pelos seus atos praticados. Então, caso Edward seja considerado louco, sua execução será cancelada e ele será enviado para um hospício. O filme nos mostra nas cenas iniciais que a mídia, a população e os policiais da penitenciária, ou seja, todo mundo, anseia pela execução de Edward, para que ele pague pelo mal que cometeu. A esperança é que o psiquiatra desmascare essa narrativa de Edward e ateste que ele está fingindo sua loucura para escapar da execução, para então poder ser executado. Mas é aqui que o filme joga com o espectador e muito provavelmente a maioria das pessoas entendeu este filme errado. Entre os diálogos dos personagens, o filme não nos deixa claro se de fato existe a possessão, pois durante o filme ele quebra a expectativa de quem está assistindo em pelo menos 3 momentos diferentes que veremos a seguir. Durante o diálogo entre os personagens, Edward demonstra um comportamento estranho, podemos dizer que até mesmo de alguém possuído. Mas aqui, a possessão não vem com cenas exageradas ou efeitos especiais gritantes. Em vez disso, ela se revela no diálogo, na manipulação psicológica que o condenado faz com o psiquiatra, a maneira como Nefarious parece saber tudo sobre a vida de James, desde os seus primeiros anos de vida. Nesses primeiros minutos de interação, para quem está assistindo o filme, parece já ficar claro que Edward está possuído, pois somente uma entidade maligna teria acesso àquelas informações, uma vez que Edward não conhecia o Dr. James Martin. A intenção de Edward é mostrar para James Martin que o mal age na vida das pessoas com sutileza, apenas sugerindo ações, mas que são seres humanos por plena consciência, visando satisfazer seus interesses pessoais, que praticam as ações e permitem, cada vez mais, a influência maligna em sua vida. A grande sacada do filme é colocar James como um ateu extremamente cético, que não acredita em quaisquer palavras ditas por Edward, e olha com desdém, acreditando ser superior a tudo aquilo, justificado pelo seu ceticismo. Isso dura até o momento em que Nefarious, que havia dito a James que ele antes do fim daquele dia iria ter cometido 3 assassinatos, começa a revelar segredos pessoais da vida do psiquiatra. Momentos esses em que, seja pela própria vontade de praticar, ou pelos simples atos de se omitir, James havia tirado a vida, ainda que indiretamente, de sua mãe e de seu filho ainda não nascido. A habilidade de persuasão de Nefarious fazia James se perder cada vez mais em um sentimento de ira pelo condenado. Eu não matei a minha mãe. O estresse vai te matar, James. E o seu ceticismo, que até então era inabalável, começa a ruir diante do conhecimento de Nefarious sobre sua vida pessoal. O verdadeiro terror do filme não está em sustos ou cenas grotescas, mas no confronto entre o racional e o sobrenatural. O Dr. Martin é um cético e o demônio não precisa provar sua existência com truques baratos. Ele simplesmente planta a dúvida, as perguntas incômodas e obriga o protagonista e o espectador a questionar suas próprias convicções. Neste momento, o psiquiatra e o espectador estão certos de que Edward está possuído por Nefarious, e James está convencido de que irá testar sua loucura, de modo que Edward será poupado de sua execução. É aqui que o filme quebra a expectativa de quem está assistindo mais uma vez. O diretor da penitenciária chama James para ver algo que foi encontrado na cela de Edward. Trata-se de um livro contendo a vida de James de forma detalhada, com fotos antigas, informações pessoais, rotina do psiquiatra e tudo o que era necessário para que Edward entrasse na mente de James durante o interrogatório.
interrogatório, para fazer parecer que de fato estava possuído por um demônio, que tinha todo o conhecimento da vida anterior de James. O diretor alerta a James que esse comportamento era o que o Edward fazia antes de atacar suas vítimas, ou seja, investigava as vítimas, colhia as informações e então as atacava. O diretor avisa que caso James ateste sua loucura, ele será enviado para um hospital psiquiátrico e um dia fugirá. Será neste momento então que James acordará no meio da noite e Edward estará ao lado de sua cama. Ao voltarem para a sala de interrogatório, Edward consegue se livrar de suas algemas e ataca James, o enforcando. Após a intervenção dos policiais, James, que antes vivia um profundo dilema entre abrir mão de seu ceticismo e acreditar na possessão de Nefarious para então atestar sua loucura, tende a acreditar que Edward estava apenas se fingindo o tempo todo, e então assina o atestado de sanidade de Edward, a pedra final que faltava para que a execução do criminoso acontecesse. Agora, o filme que até então deixava tudo a entender que de fato o Edward estava possuído, mostra ao espectador um outro lado da moeda, como se de fato ele fosse um maníaco obcecado, frio e calculista, que sabia exatamente o que estava fazendo o tempo todo. Durante a conversa entre Edward e James, Nefarious havia dito que até o final do dia o psiquiatra iria ter cometido 3 assassinatos, sendo o primeiro de sua mãe, o segundo de seu filho, e o terceiro se consumou quando James, mesmo não tendo plena convicção de que Edward era louco ou não, atestou sua sanidade e o enviou para execução. Antes disso, Nefarious havia proposto a James para que ele escrevesse um livro divulgando a entidade, sobre a promessa de que James teria tudo o que sempre desejou neste mundo. Oferta essa que foi recusada por James. Acontece que, após a execução de Edward, James ouve uma voz dentro de sua cabeça. Era a voz de Nefarious, o que deixa James em estado de choque pela decisão que tomou. Neste momento, ele toma a arma de um detetive que estava no local e atenta contra sua própria vida, mas a arma falha. Após um salto temporal, James está sendo entrevistado em um programa de TV, contando sua experiência e divulgando seu novo livro. James escreveu sim um livro sobre a entidade, mas ao contrário do plano de Nefarious, James usa o livro para divulgar a influência do mal na vida das pessoas, buscando alertá-las. Ao sair do estúdio, James se depara com uma moradora de rua, e que, para surpresa de todos, é possuída por Nefarious para confrontar James novamente. Miss me. Make me a pastilha. O filme acaba deixando inúmeras dúvidas no espectador. James ficou maluco e os eventos finais eram coisas de sua cabeça? Edward realmente estava possuído por um demônio? Ou era simplesmente louco? Ou ainda fingiu tudo aquilo para tentar escapar de sua sentença? O filme não nos traz essa resposta, mas deixa a cargo do espectador fazer seu próprio julgamento. Vale destacar que a atuação de Sam Patrick como Nefarious é um show à parte. Ele transita entre um Edward frágil e um demônio sádico, uma naturalidade assustadora, transformando um simples diálogo em um duelo de vida ou morte. Outro ponto brilhante do filme é a maneira como os personagens são desenvolvidos. O psiquiatra James não é apenas um homem da ciência enfrentando o inexplicável. Ele tem suas próprias sombras, suas próprias fraquezas, e o filme usa isso para criar um terror muito mais pessoal. Não é só sobre provar se Edward está possuído ou não, é sobre o que acontece quando a verdade se torna algo insuportável. Além disso, o filme traz um excelente uso da claustrofobia no ambiente. O interrogatório ocorre dentro de uma sala fechada, criando uma sensação de confinamento e desamparo. O espectador se sente aprisionado junto com o psiquiatra, aumentando a tensão psicológica de cada cena. Nefarious é uma experiência que desafia as convenções do gênero e nos deixa com um desconforto incômodo. É um daqueles filmes que te fazem pensar muito depois dos créditos subirem. Se você está acostumado com filmes de possessão demoníaca cheio de clichês, prepare-se para algo completamente diferente e muito mais perturbador. Nefarious foi um sucesso entre os espectadores, já que se destaca por suas reflexões sobre moralidade e livre-arbítrio. O filme levanta questões sobre como o mal pode agir não apenas de maneira espetacular, mas de forma sutil, influenciando decisões e manipulando crenças. O demônio não apenas ameaça o protagonista, mas expõe o lado mais sombrio da sociedade, sugerindo que o mal não precisa de poderes sobrenaturais para agir. Ele se manifesta através das escolhas cotidianas e influências invisíveis. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações para os próximos vídeos. Use os comentários para compartilhar sua experiência com o filme. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.